Alô, alô, opa! Chegando, é o Paulinho Boa Pessoa. Pode me chamar de amigo. O meu coração está escancarado, a minha mão está estendida. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. História linda, 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 linda desse técnico agrícola. Ele começou como técnico agrícola e depois acabou realizando o sonho de se tornar engenheiro agrônomo. A história dele é cheia de mistérios e sobrenaturalidades. Imperdível. A história já vai começar. Antes, quero mandar um beijo para ela que é membro do nosso canal. Oh, eu fico tão contente. Isso é um carinho a mais, né? A pessoa, quando ela entra para ser membro do canal, ela demonstra um carinho a mais. Ela entra para ser da nossa família. E eu quero formar aqui uma família de 100. Não chegamos a 40 ainda. Estamos pertinho. Pertinho de 40, mas não chegamos ainda. Vai depender de você. Você que está me ouvindo, falar, eu quero me inscrever, Paulinho. Não, inscrever-se é uma coisa no canal e é muito importante. Óbvio que é. Dar o joinha é muito importante, naturalmente que é. Agora, ser membro do canal é entrar para a nossa família. Ela entrou. Ela diz assim, a Rosana Barreto. E ela diz assim, meu Deus, estou pasma e ansiosa por saber por que o vizinho fugiu. Bom, essas alturas já sabe, né? Naquela história Traição Revelada. Você já ouviu? Traição Revelada? Terá 3 capítulos essa história. Parte 1, parte 2 e a parte final. É muito legal, Rosana Barreto. Quero que você realmente esteja por dentro de tudo, tá bom, Rosana? Um beijo para você com carinho. Maria Salete Chás, obrigado pelos comentários, viu, Maria? Ela está sempre mandando aqui os comentários, os mais recentes dos nossos membros. Muito obrigado a todo mundo. Já a Rosana, pera um pouquinho. A Rosana, ela mandou aqui, Rosana BDA. É assim que está o sobrenome dela, Rosana BDA. Obrigado, viu, Rosana? Um beijo para você, tá? Bem, vou ficar esperando que você se torne membro do canal para poder mandar aquele alô para você. Só que eu não posso demorar muito, porque a história hoje demanda um tempo maior. Você vai ver que história linda, tá? Eu vou contar para vocês em detalhes a partir de agora. Mas antes de começá-la, por favor, prepare aí porque eu vou cantar um pedacinho para você. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Alexandre Pontes. E tudo aconteceu na minha vida quando eu contava 25 anos de idade. Eu ainda, nessa idade, tinha o sonho de me tornar engenheiro agrônomo, mas até aí eu ainda não havia realizado, não tinha dado ainda, Paulinho. Eu amava descobrir os segredos da terra. Era de fato uma coisa que nascera comigo. Tanto que, já menino, o meu pai, que era marceneiro, ele me deu de presente um martelo que, do lado contrário da função de martelar, ele tinha uma lâmina, esse martelo. Não era uma lâmina afiada, assim, que colocasse em risco um corte na pele, não. Não tinha esse perigo de corte. Mas era uma lâmina, e era justamente com essa parte do martelo a que eu mais usava, era essa parte. E eu fazia contra a terra do nosso quintal. Eu adorava, não era martelar em madeira, mas martelar contra a terra. Eu adorava abrir buracos no quintal. Adorava ficar observando a diferença da terra. E às vezes, no mesmo buraco eu encontrava terras diferentes.
a diferença vinha na coloração, na umidade, às vezes tinha areia misturada junto, outras vezes não. E conforme a qualidade da terra, ela era mais propícia para o plantio de hortaliças, isso eu observei, já menino. Aqui é melhor plantar fruta, ó. É por isso que a laranjeira nasceu aqui. Tinha um lugar que tinha uma laranjeira no nosso quintal e eu cavucava ali de baixo. Então eu pesquisava a terra dali também. Havia um lugar no quintal que era melhor para plantar legumes. Então nasceu em mim esse interesse desde muito cedo. Eu ia observando todas essas diferenças e outras coisas que me fascinavam eram essas descobertas, inclusive a dos bichos, dos animais da terra. As minhocas, por exemplo. Você sabia que há lugares de terra que você pode cavucar o dia inteirinho e você não encontra sequer uma minhoca? Não acha nenhuma. Já noutros lugares, bastava a primeira martelada com aquela lâmina do meu martelo e ali pronto, já brotava minhoca de tudo que era lado. E aí eu comecei a observar a diferença entre as minhocas também, de acordo com a terra. Determinados tipos de terra só produzem as minhocas fininhas, aquelas bem fininhas e de uma coloração mais terra mesmo, assim, cor de terra. Outras minhocas são mais avermelhadas. Já em outros momentos da terra, as minhocas ficavam mais grossas e mais escuras. E detalhes, essas minhocas também ficavam mais rápidas na sua movimentação. Nessas minhas pesquisas, eu acabava ajudando quem gostava de pescar. Não era o que eu queria pescar, não era, mas o meu fascínio era saber por que a terra era diferente a depender do lugar. Isso foi fortalecendo em mim o desejo não apenas de revolver a terra, mas especialmente entendê-la. Foi quando nasceu a vontade de eu me tornar engenheiro agrônomo. Era o meu sonho. Na verdade, só faltou mesmo recurso financeiro. Então foi por isso que eu fui fazer um colégio técnico. Esse colégio onde os meninos passavam a semana inteira internados. Era um colégio interno. E o curso naquele colégio era de técnico agrícola. O curso era muito bom, hein? Muito bom, era um dos melhores. E não se gastava um tostão para fazê-lo. Até pelo contrário, a partir do segundo ano, você passava a ter um ganho simbólico, uma vez que o colégio tinha terras produtivas. Então aquilo que você produzia no colégio, acabava uma parte disso voltando para o teu bolso. Era um ganho simbólico, mas você já ganhava alguma coisinha. Eu amei fazer aquele curso. Bom mesmo, mas bom em todos os sentidos. E especialmente foi bom pelas amizades que eu fiz por lá. Ali fiz amigos por uma vida inteira. E eu enfiei na minha cabeça: bom, um dia eu ainda vou entrar para uma universidade para que eu me torne um engenheiro agrônomo. Esse é o meu desejo. Dentre os amigos que eu tinha feito lá no colégio interno, havia o Oséias, mas que a gente carinhosamente chamava de Zéu. Oséias que virou Zéu. Esse era o apelido dele. Zéu era filho de sitiante, fez o colégio e foi trabalhar com o pai dele no sítio. Um dia, recebi um telefonema do Zéu. Ele sabia da minha dedicação e perguntou se eu estava afim de uma mudança radical na minha vida. Ô Zé, depende, lógico, né? Sendo na minha área, ele sabia que eu amava trabalhar com terra. Sim, era na minha área. Eu teria que sair do estado de São Paulo, onde eu vivia, na região de Jaboticabal, e teria que me mudar para as terras de Goiás. Ele tinha por lá um amigo de seu pai que tinha comprado uma fazenda. E esse sujeito que tinha comprado a fazenda
ele não sabia o que plantar no lugar. Então ele queria um estudo sobre a terra. Sem dúvida, isso já é trabalho para um engenheiro agrônomo formado. Mas ele, o Zé, ele sabia da minha capacidade e do meu amor por tudo que eu fazia. Se era terra, se fosse terra, pronto, era comigo mesmo. Então, eu aceitei o desafio e eu ganharia muito bem nessa empreitada. Só que a fazenda em questão era uma gleba de terra que fora separada, desmembrada de uma fazenda maior. Então, essa fazenda, ela tinha muito mato e nada plantado. Sequer tinha alguma casa construída. Então, o seu Armando, o comprador das terras, ele colocou um trailer para que eu morasse ali no trailer enquanto eu fizesse os meus estudos sobre a terra. O trailer era bacana. Era um trailer bom, assim, ele comprou, sabe? Era praticamente novo. Ele comprou usado, mas estava em ótimo estado de conservação. E o trailer era bem equipado. Ele ficava assim debaixo de umas mangueiras. O inconveniente é que eu moraria ali sozinho, sabe? E o lugar era bem afastado, assim, da pequena cidade que havia lá. E como nada produzia, a fazenda era só terra e mato, também tinha um lado bom, não chamava a atenção de ninguém. Eu digo isso porque não tinha o menor risco, por exemplo, de um assalto, de um furto. Furtar o quê? Só tinha mato e terra. O trailer, ainda por cima, ficava escondido assim no meio do mato, debaixo das mangueiras. O Zé, o meu amigo Zé ficou admirado de eu ter aceitado aquele trabalho. Ele sabia que era exatamente o que eu gostava de fazer, mas ele achava que talvez eu não tivesse coragem de morar sozinho num lugar tão ermo, uma vez que eu vivia num lugar muito urbanizado e cheio de gente. Mas eu topei. Eu amava desafios. Era o que eu gostava de fazer. Isso tudo sem contar que eu pedi uma boa quantia em dinheiro para efetuar a minha pesquisa. E o senhor Armando, o dono das terras, topou pagar. Então eu fui para lá. Fui de mala e cuia. Como na época eu era ainda solteiro, 24 para 25 anos, eu nem falei para minha mãe e meu pai que eu moraria sozinho no meio do mato. Apenas disse que eu ia trabalhar numa fazenda em Goiás. Arrumei tudo e fui. Levei todo o meu equipamento. Como eu tinha que pesquisar sobre o manejo integrado de pragas, doenças, essas plantas espontâneas da mata nativa, eu levei muita coisa de laboratório que eu tinha aprendido. Você vê, interesse é interesse, né? Eu tinha aprendido parte disso no colégio, mas havia me desenvolvido bastante nessa área de laboratório. Montei tudo lá no trailer onde eu moraria. E levei também, óbvio, que as minhas ferramentas pesadas, que era o que eu mais gostava, na verdade, de fazer, era pesquisa de campo. Era aquela coisa que eu já fazia desde menino no quintal da minha casa. A arte de abrir buracos e colher a terra, fazer a coleta de terra. E eu comecei, então, a fazer o meu trabalho, o meu estudo. De vez em quando, lá no meio daquele mato, de vez em quando a solidão batia, sabe? Eu tinha um radinho de pilhas e nessas horas, sabe, Paulinho, eu passei a adquirir o hábito de ouvir o rádio. O rádio é demais, né? O rádio, ele está presente em tudo que é canto, né? E naquela época, eu escolhi alguns companheiros de rádio para escutar. Dentre esses companheiros, foi quando eu descobri você. Foi a partir dali que você passou a ser meu amigo. Naquelas manhãs, naquelas noites e às vezes até nas madrugadas. Outro hábito que eu adquiri foi de dormir mais cedo, o mais cedo possível. Assim, pelo menos, eu tinha comigo a impressão de que o tempo passava mais depressa durante a noite,
Porque de dia, olha, sinceramente, de dia eu nem via o tempo passar. Era muito trabalho o dia inteiro. Mas depois que eu comecei a cavucar numa determinada área da fazenda, eu comecei a ter aqueles sonhos. Sonhos estranhos, sonhos assustadores. Eu comecei a ter. A primeira vez que eu sonhei com aquilo, eu acordei desesperado e suando em bicas. E nem era para menos. O sonho que eu havia tido era o seguinte: era uma moça, aquela moça vinha assim saindo do chão, era exatamente assim. Ela vinha subindo pela areia da sepultura, separando a terra negra e úmida daquela areia, até que ela chegava à superfície. Essa primeira separação ela fazia ainda deitada. E depois ela se sentava onde estava. No instante seguinte, ela se colocava de pé, mas tudo isso sem fazer nenhum apoio no chão. Uma vez de pé, ela andando, assim pálida, suja daquele barro, daquela terra, ela vinha resoluta, decidida mesmo, na minha direção. Ela caminhava na minha direção. Na primeira noite, foi exatamente nesse momento que eu acordei. Acordei desesperado e, como eu disse, suando em bicas. Eu olhei para o relógio com aflição. Vi que eram 3 horas da madrugada. E digo o horário valorizando, porque esse passará a ser o horário do pesadelo, 3 horas da madrugada. Sempre no mesmo horário, o sonho me assaltava. E ele era sempre igual, a mesma coisa. A moça emergia da terra, seus olhos vazios, fixos em mim. Eu não sabia quem ela era, de jeito nenhum, mas eu sentia que a sua presença não era apenas um sonho. Sei lá, a presença dela era um aviso, era um chamado. Naturalmente que eu comecei a ficar encucado com isso. Será que eu estava sonhando esse tipo de sonho devido ao medo que eu sentia, obviamente, de estar sozinho num lugar ermo e assim, longe de tudo e de todos? Eu cheguei a pensar nessa possibilidade. Mas o sonho, ele foi ganhando a cada dia novos ingredientes, novos aspectos, novos detalhes. A moça, ela vinha assim na minha direção, e no momento em que ela se aproximava de mim, eu acordava. E agora, mesmo acordado, veja o detalhe diferente agora do sonho. Agora, mesmo acordado, eu continuava a escutar pelo chão do trailer passos ligeiros. Sabe, não eram passos pesados, era uma pessoa leve, né? Passos assim, ligeiros. As tábuas do assoalho do trailer rangiam sob a minha cama. E agora também o cheiro. Começou a surgir um cheiro assim de mofo que impregnava o ar dentro do trailer. Nessa hora, eu com muito medo, eu me levantava e eu ia verificar cada tranca, uma por uma, 2, 3 vezes. E, lógico, a tranca da porta principal do trailer. As janelas do trailer pareciam sussurrar segredos. E eu, com medo, eu comecei a encher de retalhos as janelas, porque eu não queria nem que o vento entrasse. Porque quando o vento entrava, ele produzia esse tipo de som mais alto. E eu não queria. Eu sentia medo de tudo. Eu queria silêncio.
O meu medo crescia um pouco mais a cada noite. Mas quando o dia amanhecia, quando clareava o dia, ai, graças a Deus, tudo era compensado. Havia muita paz ali e uma imensa tranquilidade para eu trabalhar. Tudo sem contar as descobertas que eu fazia naquelas terras, as frutas nativas do lugar, frutas que ninguém havia plantado, frutas deliciosas e uma diferente da outra. E os pássaros, meu Deus, os pássaros mais lindos e diferentes que eu já tinha visto em toda a minha vida. O prazer do meu trabalho, sabe? Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não suporta sequer meia hora. Mas o meu trabalho me dava muita alegria, muita satisfação e muito prazer. E a minha pesquisa, exatamente por isso, ela era uma pesquisa boa, produtiva, positiva e ia muito bem. Mas, naquele dia, eu me liguei. Que os sonhos, aqueles meus sonhos, tinham começado exatamente quando eu comecei a cavucar ali. Foi quando eu comecei a cavucar aqui, ó, que os sonhos começaram. Naquele pedação de chão, era exatamente ali, sabe, que eu percebi que os sonhos tinham começado. E o que me chamou a atenção como estudioso de terra que sou, foi que naquele lugar eu comecei a encontrar umas pedras enterradas. Só que aquelas pedras, elas não eram dali. Não eram. Esse é um outro grande segredo da Terra. Há lugares que você descobre rochas subterrâneas, mas as rochas são naturais do lugar. Isso é uma coisa. Mas uma outra coisa completamente diferente é quando você encontra pedras que não tem nada a ver com o local em que elas estão enterradas. Elas foram transportadas, foram levadas por alguém para ali. Era exatamente o que estava acontecendo. E um detalhe, porque naquele dia, além daquelas pedras, curiosamente eu encontrei tijolos. Sabe o tijolo, o chamado tijolo baiano? Destes de barro, feitos para construir casas, encontrei dois tijolos baianos grandes. Aquilo me deu um clique no cérebro. Sim, achei muito estranho. Guardei os 2 tijolos encontrados, assim, quase na porta do trailer, bem ao lado da escadinha do trailer. E naquela noite, eu fui dormir. Até para me dar mais sono, eu dei uma golada numa garrafa de aguardente que eu havia ganhado de um colono que morava na redondeza. Por lá havia um engenho e ele me deu uma caninha branquinha do engenho. Então, para que o sono viesse um pouquinho mais pesado, eu dei uma golada generosa naquela garrafa. Mas não teve jeito. Não teve jeito, porque 3 horas da manhã, como vinha acontecendo impreterivelmente às 3 horas da manhã, o sonho estava de volta. A escuridão me envolvia, o silêncio era quase palpável. O que eu esperava? Por que a moça da sepultura, ela vinha até mim? Nesse dia, o sonho se repetiu. E a moça, ela se comunicou comigo. Foi a primeira vez. Ela foi clara quando, vindo na minha direção, ela me falou: Você está próximo. É exatamente lá, ali, onde você encontrou os tijolos, pertinho dos tijolos. É lá que você vai me encontrar. É lá, você
está chegando no local. Você já está bem perto de me encontrar. E em seguida, eu acordei assustado, quer dizer, mais assustado ainda do que eu acordava nos dias anteriores àquele. Será? Pensei comigo na hora. Será que essa moça que me aparece nos sonhos, ela foi morta e enterrada aqui nessas terras? Será que foi isso que ela quis me dizer? Depois de eu ter pensado assim, curiosamente, eu tive uma sensação de paz, sabe? Bateu uma sensação de paz. Tanto é que o restante daquela noite eu consegui dormir, assim, sem maiores problemas. Mas eu não tive dúvida, no dia seguinte, assim que amanheceu, que clareou, eu peguei as ferramentas e fui para o lugar onde eu havia encontrado os tijolos baianos. Fui cavucando ali ao redor. E foi quando eu encontrei o que restara de um pedaço de tecido vermelho. Um retalho. O tecido estava apodrecido com o tempo, já velho, mas era um retalho, um tecido vermelho que com certeza pertencia a alguma vestimenta. Quem sabe um vestido. Era apenas um velho trapo, mas muito estranho. Muito estranho. O que esse pedaço de pano está fazendo aqui? Depois, não muito longe dali, eu encontrei o que reputo ter sido restos do elástico de um sutiã. Uai, mas isso aqui é um pedaço de um elástico de um sutiã? A cada encontro desses, o meu coração dava um solavanco dentro do peito. Até que, a 2 metros do local, eu comecei a cavucar e numa cova rasa eu encontrei uma ossada. Nessa hora, o meu corpo parecia possuir uma corrente elétrica. Parecia que eu recebia pequenos choques que provocavam em mim arrepios ininterruptos. Quando vi que aquilo se tratava de uma ossada humana e não de um bicho, não de um animal, eu parei na hora. Eu parei na hora que eu estava fazendo, que era cavucando ali. E naquele instante, naquele momento, não existia ainda o celular, né? Se houvesse um celular, teria sido mais fácil. Mas eu peguei o carro e fui até a cidade e eu procurei por lá a delegacia de polícia. Me apresentei ao doutor delegado e ele próprio, com soldados, eles vieram comigo até o lugar, até o local. Eles terminaram então o serviço. Pasmem, era de fato uma ossada humana. Mais do que isso, eles conseguiram detalhar. Era uma ossada humana feminina de uma mulher que fora ali sepultada. Ela estava sepultada ali e já havia um bom tempo. Mas obviamente que ninguém sabia quem era. A ossada foi então conduzida pelas autoridades para o cemitério local. Isso depois de ter sido fotografada, averiguada por todas as autoridades ali presentes. Já estávamos em 1990, mas não se falava ainda em exame DNA no Brasil. O DNA só viria, e assim mesmo para a capital Brasília, uns 4 anos depois é que chegaria. Então, aquela ossada era uma agulha no palheiro, mas eu tinha algo mais a falar para os policiais, para o doutor delegado. Eu tinha os sonhos com aquela moça que emergia da sepultura. Ela para mim, aquela moça para mim tinha rosto. Ainda assim,
Eu olhei várias fotos de pessoas desaparecidas lá na delegacia. As pessoas tinham desaparecido na região e às vezes até fotos do Brasil de uma maneira geral. Mas nenhuma imagem remetia àquela moça que eu via nos sonhos. Nada, nenhuma. Mas a minha história com aquela moça ainda não tinha terminado. Como continuei com o meu trabalho nas terras, um dia eu voltei a sonhar com a moça que emergia da sepultura. Só que desta vez foi um sonho bastante real, mas bem diferente daquele sonho que eu tinha com ela. Naquela noite, no sonho, ela apareceu. Seus cabelos, que antes eram emaranhados, estavam devidamente penteados. O vestido com o qual ela aparecia, rasgado e sujo de barro, agora era um vestido claro, lindo, limpo, bem passado. Os seus olhos antes vazios, agora eram os olhos que brilhavam com uma luz sobrenatural. E foi quando ela falou o meu nome. Alexandre, eu quero muito te agradecer, porque você me libertou. Eu ainda não entendia o que ela estava querendo dizer, com o agradecimento e dizendo que eu a libertei. Então eu perguntei para ela no sonho, mas quem é você? Quem é você? E ela disse, eu era Irene. Ela respondeu, eu era Irene. Eu fui sepultada viva, mas agora eu sou livre porque você me libertou. Não diga, Irene. E por quem que você foi sepultada viva? Eu não posso fazer acusações, mas eu vivia um amor proibido. Eu vivia com um homem casado. E um dia, a ex-mulher dele, por vingança, contratou uns capangas, me trouxeram para cá e eu fui sepultada viva aqui nessas terras. A minha alma vagava entre os mundos, presa e sem liberdade. Agora, depois que você me encontrou, você me libertou completamente. Aceite o meu agradecimento. Eu na hora tremi. O que eu tinha ainda que fazer? O que eu precisava ainda fazer por aquela moça? Então eu insisti para que ela dissesse quem é que tinha feito aquilo com ela. Mas ela se limitou a dizer apenas essa história e que ela não podia fazer acusações no lugar onde estava. A moça da sepultura, que agora eu sabia que se chamava Irene, estendeu-me a mão. E eu, quando fui apertar a mão dela, não consegui. Porque quando eu levei assim a mão para apertar a mão dela no comprimento, ela desapareceu. Ou seja, o sonho terminava. A conclusão que eu cheguei naquela hora, às vezes os sonhos são portais para o desconhecido. Com esta segunda história completada pelo sonho, eu ainda procurei o doutor delegado, cheguei a citar o nome, Irene, mas não se conseguiu chegar a ninguém que tivesse tido esse histórico, pelo menos naquela região. Mas, para mim, aquela história se encerrava. O caso estava completo. Eu tinha certeza que a alma de Irene, fosse ela Irene ou não, agora descansava em paz. Foi exatamente com o dinheiro que eu ganhei ali
que eu tive condições de entrar para uma faculdade de agronomia e quando eu tinha 30 anos já havia me transformado no engenheiro agrônomo. Em abril de 96, eu me casei com a Maria Helena. Estamos eu e Maria Helena, portanto, casados faz 28 anos. Temos um Murilo, nosso primeiro filho, e a Maria Luísa, a nossa segunda filha. Formamos uma família muito feliz. Até hoje me realizo quando estou revolvendo a terra, mexendo com a terra. Esse continua sendo o meu trabalho de campo preferido. Ainda me considero jovem para o trabalho. Nesse ano, completarei, em meados do ano, 59 de idade. A minha mulher tem 5 menos do que eu. Ambos somos ouvintes do seu canal. Eu espero que vocês tenham gostado da minha história e ficarei aguardando os comentários de vocês todos. Jamais conseguimos provar que a alçada encontrada naquele pedaço de chão seria mesmo de uma moça chamada Irene. Mas no espiritual, tudo para mim ficou muito claro.